Fala, gente, como é que vocês estão? Eu quero mostrar então para vocês esse produto aqui chamado Caminho da Palavra que eu produzi, e aqui está a página da pessoa quando ela adquire esse curso, que está em promoção para os estudantes, alunos e discípulos da Escola de Cristo. Então, Cristo, Escrituras e Igreja Primitiva, nesse primeiro projeto totalmente teológico dentro da Escola de Cristo se rodam, não é? Aqui, quando você abrir, você vai ter ali uma informaçãozinha básica sobre o autor, mas o que interessa está aqui. Detalhes do curso sobre, né? E aqui conteúdos. Vamos ver quais são os conteúdos então desse curso. Você vai ter uma introdução, mas depois logo já vai para a ação, ou seja, o capítulo. O capítulo 1 é Cristo revelado nas Escrituras. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 vídeos sobre Jesus sendo anunciado pelos profetas desde Gênesis e quais são os versículos. Mas também, esqueci de falar, aqui na introdução, ó, quando você abre a introdução que explica um pouco sobre isso tudo, você também vai ter acesso a, aqui, o livro do curso. Tem um livro de 100 páginas com várias imagens. Olha aí, já até abriu, ó. Ó, tem até um briefing, né? Uma introdução dentro do curso de todos os vídeos. Mas, quando você acessa esse PDF aqui, você vai ter acesso também a imagens, uma apostila bem bonita, né? Na verdade, praticamente um livro de 100 páginas. E eu quero que você se detenha a essas imagens que vão ser resumos dos assuntos que estão sendo abordados aqui dentro do curso, né? Então você vai ter muitos desses resumos, esses cards, você pode imprimir esse livro para você ter aí os inúmeros assuntos que estão sendo abordados ao longo de todo o curso. Muito bem, vamos continuar um pouquinho nossa navegação. Então, quando você acessa aqui o seu canal do curso, né, você vai ter comentários, aqui a Vanessa está estudando lá também, né, o briefing da introdução, volte aqui, e aí você vai começar a estudar aula por aula. Ó, as aulas são aulas mais densas, mais profundas, né, 10, 11, 15 minutos, algumas um pouquinho mais curtas, para a gente ir abordando assunto por assunto. Então, capítulo 1 é Jesus sendo anunciado desde o início. Ó, nós vamos enxergar Jesus em Gênesis, Jesus em Abraão, Jesus em Moisés, nós vamos enxergar Jesus em toda a Bíblia e entender que tudo é sobre ele. No final, tem um quiz para você responder sobre o que é que você entendeu, se você realmente pegou a noção da coisa, ó. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Segundo o ensinamento de Jesus no caminho de Emaús, ó, se você estudou, você vai saber responder. Certo, gente? Bom, o que tem lá no capítulo 2? Vamos voltar. Fecha aqui o capítulo 1, você estudou um vídeo por dia, como quis. Capítulo 2, Bíblia, manuscritos e a história. O que tem aqui? Como se deu a preservação das escrituras. Nós vamos falar um pouquinho do hebraico, aramaico e do grego. Nós vamos falar de Qumran, o Mar Morto, para quem gosta de curiosidades. Nós vamos falar de descobertas arqueológicas. Qual é a confiabilidade do Novo Testamento? Quais são os grandes códices nos quais as traduções se baseiam para formar aquilo que a gente chama por Bíblia, enfim, e os escritos reconhecidos da Igreja Primitiva. Mais um quiz no final, né? Conforme você estudou, você pode responder. Quem eram os maçoretas? Qual é a diferença entre transmissão textual e tradução? E por aí vai, tá bem? Não tá valendo nota, né, gente? Vocês não têm que se preocupar com isso. É só um aprofundamento para quem gosta, ok? Fecha capítulo 2, vamos ver o que tem no capítulo 3. Capítulo 3, então, é o mundo bíblico e a chegada de Cristo. Que mundo é esse? Né? Vamos ver quantos vídeos tem aqui. Esse é um capítulo mais longo, olha só quanto vídeo. 15 vídeos, gente, de 12 a 11 minutos. Então é um curso de quase 10 horas de gravações. Da criação ao primeiro século, então a gente vai falar de trecho por trecho da Bíblia com comentários sobre as coisas mais relevantes que você precisa saber sobre a criação, sobre a visão panorâmica da história da Bíblia, sobre a criação, a queda, a corrupção, o dilúvio, Babel, os patriarcas, Êxodo, Canaã, tribos e juízes, Reino Unido, ou seja, os primeiros reis que foram Saul, Davi e Salomão. Depois o reino é dividido, você vai entender por que às vezes alguns profetas falam chamando Israel e outros profetas falam chamando Judá. Sobre o exílio, você vai ouvir depois sobre o retorno do exílio, o período intertestamentário e, por fim, Jesus, cruz, ressurreição e tudo mais. Bem didático para você compreender o que é que você está estudando e o que é que você está lendo. E, por fim, no capítulo 4, você vai conhecer qual foi o evangelho pregado pelos apóstolos. Então, Cristo, lei, gentios, preservação, o querigma, ou seja, qual é o centro da pregação apostólica,
o escândalo da cruz, quem é Jesus, a lei e por aí vai, gente. Olha só, tem muito conteúdo. No fim de todos os capítulos tem um quiz e a intenção é passar para vocês uma visão geral da Bíblia, mas também uma visão da escola de Cristo para aqueles que querem participar e compreender. E inclusive entender o teor dos nossos devocionais, dos nossos cultos e das nossas visões que provém daqui, tá bem? Bons estudos e desejo a vocês uma vida longa em Cristo Jesus.